Direto da redação. Tem 10 anos que a Venezuela está sob sanção dos Estados Unidos. E agora essas sanções dos Estados Unidos, elas prejudicam o processo de recuperação da Venezuela, o resgate de pessoas que foram atingidas por um terremoto na Venezuela. Venezuela tem 50 mil pessoas que estão desaparecidas em função do terremoto. São mais de 50 mil prédios destruídos. A infraestrutura do país ela veio abaixo. A Venezuela é um país rico, riquíssimo. E eu vou provar aqui por que é um país rico. Mostra a reportagem do Portal Viu de 2019, o ouro da Venezuela depositado. O que a Venezuela fez? É um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, vendeu muito petróleo, e nós estamos falando de venda de petróleo, o barril do petróleo a $118. Então dá para se ver o quanto o país faturou com isso. Então o que o país fazia? Comprava reservas em ouro, porque o ouro é uma garantia. O ouro ele não perde valor. O ouro da Venezuela estava depositado no Banco da Inglaterra. O que o Banco da Inglaterra fez? Você acompanha aí a reportagem do Portal Viu, que é datada de 2019, nós já informávamos isso aqui, porque essa é a vantagem do Portal Viu, que trata de fatos relevantes. Matéria intitulada Banco da Inglaterra se apropria de ouro da Venezuela. Por pressão dos Estados Unidos, a instituição se nega a liberar 1,2 bilhão em ouro do país que enfrenta bloqueio econômico. Então, desde essa época, a Venezuela já estava sob bloqueio econômico. Eu vou ler um trechinho da reportagem aqui, que ela é datada, só para a gente contextualizar aqui, do dia 2 de julho. 2 de julho? É 2 de julho, tá aqui, 27 de julho de 2019. Não, porque é coincidência, hoje também é 2 de julho. 27 de julho de 2019. Olha quanto tempo tem essa reportagem. O Banco da Inglaterra está se apropriando de 1,2 bilhão, cotação da época, bilhão de dólar, e cotação da época que daria 4,5 bilhões de reais em barras de ouro da Venezuela. O país que atravessa dificuldades econômicas em decorrência do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos tenta resgatar a quantia, mas o banco se nega a liberar. Uma fonte anônima citada por uma reportagem da agência Bloomberg informou que o governo venezuelano tenta resgatar o ouro desde dezembro do ano passado. Ele tentava resgatar desde dezembro de 2018. Mas a quantia está retida por pressão de altos funcionários do governo norte-americano, entre eles, na época, o secretário de Estado Michael Pompeo e o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. E a medida tenta agravar a crise econômica e social do país para fomentar um golpe contra o governo de Nicolás Maduro, que hoje está sequestrado pelo governo dos Estados Unidos, está preso no governo dos Estados, pelo governo dos Estados Unidos. Bom, e aqui você veja. Agora você vai em outra matéria aí, o que eles fizeram além de roubar o ouro da Venezuela. O governo norte-americano ele se apropriou na época de refinarias da Venezuela. Porque a Venezuela ela exportava petróleo para os Estados Unidos, então ela tinha subsidiárias nos Estados Unidos que refinavam o petróleo e de lá vendia o petróleo. Então, como a Petrobras tem refinarias de Pasadena no Texas, é da Petrobras aqui no Brasil. O Juan Guaidó, ele era presidente da Câmara dos Deputados na Venezuela, ele perdeu uma eleição para Nicolás Maduro, e os Estados Unidos então não reconheciam o governo de Nicolás Maduro, reconheciam o João Guaidó como presidente, porque ele se autoproclamou. Ele disse, não, o presidente sou eu. E os Estados Unidos passou a se reportar ele como se a autoridade do país fosse. O João Guaidó saiu de lá corrido, porque a população começou a dar tapa nele na rua, dar pontapé na rua, ele não podia entrar em bares. Mas o fato é que a Procuradoria-Geral da Venezuela abriu na época uma investigação contra o chefe do parlamento, e que ele se autoproclamou presidente da República e iniciou uma campanha juntamente com os Estados Unidos para apropriação do dinheiro do país no exterior. Ele participou dessa campanha para apropriação do dinheiro da Venezuela. Os Estados Unidos se negavam a pagar 7 bilhões de dólares, que daria na época 26 bilhões de reais, que eram devidos à Venezuela pela compra de petróleo. Comprou o petróleo e não pagou, deu trambique. Já o Banco da Inglaterra se negava a devolver esse ouro. Então, os Estados Unidos se reportavam a ele como se presidente ele fosse. Ele não tinha gabinete, ele não tinha ministro, ele não tinha ninguém, não tinha país, ele não tinha nada. E criou essa confusão. Então hoje, isso reflete na Venezuela, essa crise ela se agravou com os Estados Unidos sequestrando o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, que é mantido hoje como preso nos Estados Unidos com a esposa dele, com a ex-primeira-dama.
o país ainda sancionado e agora o país precisando de dinheiro para resgatar corpos debaixo de escombros e enfrenta essa situação que dificulta todo o trabalho, todos os investimentos que a Venezuela necessita. E você sabe qual foi a ajuda que o governo dos Estados Unidos enviou para a Venezuela? Marines, não mandou equipe de resgate não. Marines são justamente aqueles soldados que sequestraram Nicolás Maduro. Esses marines não chegaram lá para resgatar corpo, chegaram lá para se apropriar ainda de riquezas da Venezuela. É algo assim, digamos assim, indescritível em termos de direito internacional, de relações internacionais. É um roubo escancarado diante do silêncio da comunidade internacional. E é isso que nos impressiona. Mas você vai conferir agora essas dificuldades que a Venezuela enfrenta nesse processo de resgate. Nós estamos falando aqui de resgate de vidas, tá? Nós vamos agora aqui entender esses detalhes, essas dificuldades na reportagem. Do Tesouro dos Estados Unidos flexibilizou algumas sanções na semana passada, mas esse alívio temporário ainda não foi suficiente para compensar anos de barreiras comerciais que dificultaram a obtenção de recursos e principalmente equipamentos, que agora são essenciais para os trabalhos de resgate e reconstrução. Os próprios Estados Unidos reconheceram que as sanções têm um impacto que dificultam a ajuda humanitária, explica Diego Sequeira, analista político venezuelano. Como de ajuda humanitária concreta. As sanções à Venezuela foram impostas em 2017 como arma de política externa dos Estados Unidos para dificultar financiamentos da dívida do país, da indústria do petróleo e também de transações monetárias. Estimativas das Nações Unidas indicam que os terremotos afetaram 7 milhões de pessoas e causaram danos materiais de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Milhares de venezuelanos seguem desaparecidos. Para os trabalhos de resgate, faltam máquinas pesadas para retirar os escombros. Este voluntário de La Guaira pergunta onde estão as máquinas que podem levantar toneladas de concreto. Nós estamos aguardando porque cada minuto conta para quem está embaixo esperando para ser liberado, explica ele. Hoje, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas fez um apelo urgente para uma ajuda internacional inicial de 50 milhões de dólares para fornecer alimento a até 500 mil pessoas por um período de 3 meses. A entidade alerta que os sobreviventes podem enfrentar fome e doenças depois dos terremotos.